Fala galera, dando continuidade às nossas videoaulas para o concurso do Banco do Brasil. Hoje, nossa última aula sobre interpretação de textos. Na aula de hoje, nós vamos falar de quadrinhos. Nos concursos públicos, a banca examinadora costuma colocar ali uma tirinha, um quadrinho ou do Garfield, ou da Mafalda, ou de qualquer outro personagem e pede para você fazer uma interpretação de textos. Aí você fala, pô, mas é desenho, é texto? Como assim texto, interpretar texto? É texto sim. Ali tem uma mensagem sendo transmitida. Imagens transmitem mensagens, tendem a transmitir uma mensagem completa. E se tende a transmitir uma mensagem completa, é um texto. Tá? Então não precisa ser só palavras. Textos não são só palavras. Imagens também são textos. Qual a importância de quadrinhos? A importância é imensa, porque cai bastante mesmo. Cai muito mesmo isso em concurso público e cai inclusive nas provas da SES Gran Rio. Quais são as características que a gente tem que tomar cuidado com relação aos quadrinhos para que a gente faça uma boa interpretação dessas tirinhas que aparecerem nas provas? Primeira coisa é que quadrinhos são textos narrativos. Lembra lá da primeira aula de interpretação de texto que eu falei sobre textos narrativos? A ideia para os quadrinhos é a mesma. Só existem duas diferenças entre um texto narrativo escrito como a gente fez na primeira aula e os quadrinhos. A primeira diferença é que os quadrinhos são textos narrativos com imagens. Isso faz toda a diferença. Porque as imagens elas transmitem muitas mensagens. Imagens têm expressões, imagens têm elementos de composição de cena e assim vai. A outra característica é que aqueles textos narrativos que a gente analisou na primeira aula eram mais extensos. Os textos narrativos de tirinhas são textos mais curtos, são textos mais rápidos. Então, são curtos. Tá? Essa é a grande diferença. O resto dos elementos são praticamente os mesmos, é uma análise de um texto narrativo. Então vamos recordar o que a gente precisa então lembrar de um texto narrativo. Texto narrativo sempre apresenta uma temática, um assunto, né? Então, temos sempre um tema num texto narrativo. Um assunto. Geralmente são assuntos da vida. Amor, ódio, dúvida, trabalho, preguiça, enfim. Esqueci uma outra característica. Isso não é regra, mas aparece na grande maioria dos quadrinhos dos textos narrativos. É a presença do humor. Igual eu falei, isso não é uma regra, não são todas as tirinhas, nem são todos os quadrinhos que apresentam o humor como uma característica, mas a grande maioria deles, sim, apresenta o humor. E a gente vai precisar analisar o porquê desse humor, que geralmente pergunta o que dá esse humor, o que dá essa característica de humor para aquela tirinha. Então, voltando aqui ao texto narrativo, nós temos então um tema. Lembra também que todo texto narrativo tem personagens. Tirinha também tem personagem. Você tem cenário. O cenário, a própria imagem vai te mostrar esse cenário numa tirinha. Você tem a questão do tempo, início, meio e fim, presente, passado, futuro. Você tem as características de mudanças. Era de uma forma no início, passou a ser de outra forma depois. Lembra que a gente falou bastante dessas mudanças, coisa que era de um jeito antes e passa a ser de um outro jeito depois. E outra característica, e que nos quadrinhos aparece mais explícito, são as emoções.
emoções, sentimentos desses personagens que estão envolvidos naquele tema, naquela trama. Então, essas aqui são as nossas 6 características importantes de um texto narrativo. No texto narrativo escrito, como analisamos na primeira parte dessa aula, você tinha tudo isso, cenário, tempo, mudanças e emoções, expressas em um texto, com palavras, com frases, com orações, com períodos. Nas tirinhas, você também terá esses textos com palavras, mas a maioria das mudanças, das emoções e do cenário irá aparecer para você em forma de imagens, igual a gente já falou. Em forma de imagens, tá? Então são as roupas dos personagens, você tem que entender porque as roupas expressam de repente a posição social, de repente a profissão, alguma característica muito importante desse personagem que de repente tem tudo a ver com o contexto, tá? Então, as roupas. Outro elemento muito importante que aparece nessas imagens, igual eu falei, foi o cenário. Ali aparecem elementos do cenário, uma mesa, um espaço ou qualquer outra coisa. E por último, e que você tem que ficar muito atento, porque cai bastante questões sobre isso, são as expressões. Eu vou até pôr um asterisco aqui. As expressões dos nossos personagens. As expressões mostram as mudanças, mostram principalmente as emoções, os sentimentos e o que está acontecendo ali naquela cena. A outra coisa que nós temos que falar também sobre uma tirinha é o humor. O humor geralmente se dá graças a essa mudança. O que é humor? Humor é quando um texto começa, ele vai te levando para uma certa expectativa, ele vai te levando para um certo final, você vai lendo aquele texto, você vai já esperando um determinado final, de repente acontece alguma coisa que leva para outro final e que a junção daquele início com o outro final, a quebra da expectativa, gera o riso, gera a brincadeira. Então é como se fosse, o humor é como se fosse uma curva, né? Tá te levando aqui para um sentido, de repente do nada ele te leva para outro. E aí a junção desse outro sentido com aquele início te dá a característica do humor. Você não esperava, essa quebra aqui, ó, da expectativa, ela que dá essa característica de humor. E o que geralmente dá essa quebra de expectativa? Geralmente na língua portuguesa é as questões de ambiguidade, as questões sociais envolvidas naquilo ali, as expressões, ironia, figuras de linguagem como um todo. Então o humor está relacionado a figuras de linguagem. Então, se você puder se dedicar um pouquinho às figuras de linguagem, metáforas, metonímias, hipérboles. Hipérboles são características muito presentes no humor, no texto humorístico, eufemismos, ironias, e assim você vai ter um bom repertório para você interpretar questões relativas ao humor. Nós teremos algumas aulas sobre figuras de linguagem daqui a algumas semanas, tá? Vamos fazer uma análise de uma tirinha que caiu em um concurso público recente, já aplicando um pouquinho desse conhecimento que a gente viu aqui. Tirinha é esta daqui, é uma tirinha da Mafalda, né? Então a tirinha, ela é composta, essa nossa tirinha aqui, ela é composta de 4 quadros, início, meio
é um início, você tem um início, aqui você tem a questão do tempo, um início, você tem essas duas tirinhas de intermediárias, e aqui é a tirinha do fim. Ou, como é um texto narrativo, a gente sabe que essa tirinha aqui, ela vai dar o desfecho. No caso de tirinha, aquela questão do humor ou da mudança, o aspecto mais relevante de uma tirinha está aqui, no desfecho. Porque é o desfecho que vai amarrar alguma outra coisa que acontecer no início ou no fim. O início geralmente é para nos contextualizar, né? Já para chamar nossa atenção. O meio dá o viés da coisa e o desfecho é que dá ou o humor ou que faz o sentido todo dessa tirinha, tá? Vamos então analisar como é que ele inicia. Você vê um cenário, você vê dois meninos, você vê um menino e uma menina, né? Correndo, já tem uma expressão, estão correndo, estão buscando alguma coisa, né? Então a tirinha começa assim, a menina falando, né? Um balãozinho da fala da menina. Depressa, Felipe, não quero perder o noticiário. Com certeza vão falar do Mariner e das fotos de Marte. Então aqui já contextualizou a gente. Eles estão correndo porque a menina está querendo ir assistir ou ouvir o noticiário que vai falar sobre esse tema, Marte, sobre o Mariner. Tá, já introduziu a gente. Chegaram ao destino, ao rádio. Ela vai ouvir o noticiário então no rádio. Segundo o quadrinho mostra pra gente aonde que ela vai ver esse noticiário. Aí fala assim, o menino, né, o Felipe, fala assim: vida em Marte. Marte. Não é surpreendente haver vida em outros planetas? Percebe que ele joga uma pergunta no ar. Sabe, ele está empolgado, olha, você vê a expressão dele de não é surpreendente haver vida em outros planetas? Aí, o próximo quadrinho, que está no meio também, que vai se juntar com a história toda. Percebe já na expressão que a expressão deles mudaram. Ó, aqui ela tá feliz, aqui ela tá ligando, tá na expectativa. Ele também tá feliz, ele tá indagando, ele tá mostrando uma expressão de empolgação também. De repente, ó, percebe que parece ter uma dúvida aqui, ó, e uma dúvida aqui, ou sei lá, uma expressão de... Não, pode ser dúvida ou pode ser alguma coisa de choque. Tomou um choque. Parece que tomou um choque. Tomou um choque por alguma coisa que eles ouviram. Então, o que eles ouviram está aqui. Então, essa expressão no rosto deles tem que estar coerente com o que foi dito no texto e com o contexto do que a gente está apresentando. Então, vamos lá. O que fala o rádio falou, então? E bombardearam intensamente o Vietnã do Norte. Genebra. Não se chegou a um acordo sobre o desarmamento nuclear. Jordânia. Novo tiroteio com tropa de Israel. Então o noticiário que ela ia ouvir falando sobre Marte, sobre vida em Marte, ou sobre qualquer outra questão de Marte, começou a falar só sobre guerra, né? Guerra na própria terra, né? O Vietnã, a questão de Genebra, o desarmamento nuclear, a questão ali na Jordânia, a questão de Israel, e isso já deixou eles em choque, tá vendo? Aí no último quadrinho, qual é o desfecho disso tudo? Ó, ela estava empolgada, ligou o rádio, ela estava empolgada para ouvir notícias sobre Marte. Ele acabou gerando também uma certa expectativa. De repente eles se chocaram com as notícias que eles ouviram de guerra. E qual que é o desfecho disso? Ele ouvindo ela e ela fazendo uma fala então final. A expressão deles então não é mais a mesma do início, já mudou. Aí ela fala assim: surpreendente é haver vida neste planeta. Tá, qual que foi o desfecho então? Esse último quadrinho está completamente amarrado aqui, ó. A fala da menina está completamente amarrada com a fala do menino. Ela fala: surpreendente é haver vida neste planeta, porque ele havia feito uma pergunta inicialmente, né? Não é surpreendente haver vida em outros planetas? Aí ela fala assim: surpreendente é haver vida neste planeta. Como se fosse uma ironia, né? Como se fosse tipo... vida em outro planeta
é o de menos. O que interessa então é ver. O que me surpreende é ainda haver vida aqui na Terra. Por que ela fala isso? Por causa dessas notícias. Só guerra, só guerra, só guerra, arma nuclear. Então mudou. Percebe a mudança? Estava indo para um caminho. Qual era o caminho? Vida em Marte, né? Vida em Marte. Você estava indo para esse caminho. A expectativa então era que o rádio falasse alguma coisa sobre isso. O rádio não falou. E aí mudou. Agora essa mudança do que aconteceu é vida na Terra. Então houve esse comparativo. Então a mudança aconteceu. Então a mudança de direção é que dá esse sentido um pouco mais de humor dentro da tirinha, mas que também é um sentido de reflexão sobre as questões do que está acontecendo na Terra. Então perceba que todos os quadros estão relacionados, né? Todos estão muito bem relacionados e é isso que acontece num texto narrativo e é isso que acontece numa tirinha. É um texto narrativo muito mais rápido, começo, meio e fim. Você tem personagens, você tem cenários, você tem mudanças, você tem expressões, você tem expressões, você tem expressões, você tem expressões. Você tem sentimentos acontecendo aqui, você tem o desfecho, você tem ironias, você tem todos os elementos de um texto narrativo. A diferença é que agora aparecem imagens e essas imagens estão interligadas entre si e é um texto um pouco mais curto. Gente, ok? Se você gostou desse vídeo, não esquece aí de se inscrever no nosso canal no YouTube para acompanhar as próximas postagens e também dar um joinha no nosso vídeo se você gostou. Caso tenha alguma dúvida, angústia, mazela, dor, desespero, lamento, choro ou qualquer coisa relativa ao tema, não guarda para você não, senão isso pode fazer mal. Coloca aí nos comentários que a gente tenta responder o mais rápido possível. E se você estiver interessado em baixar outras listas de exercício, ver outras videoaulas e ter acesso a outros materiais sobre esse concurso e sobre outros concursos, você pode acessar o nosso site www.agoraAprendo.com. Um forte abraço.